Oi, gente. Quem tá falando é o João Vitor, monitor de vocês. E aí, vamos dar início, né? Agora o nosso NP2. Se Deus quiser, vai ser incrível como a NP1. Vocês se esforçaram, vocês deram uma cara a tapa, vocês se esforçaram muito e eu tenho muito orgulho de ser monitor de vocês, da sala de vocês, que é uma sala incrível, tá certo? Tanto amanhã, quanto à noite, tanto Benfica. São pessoas incríveis e muito competentes. E eu tô muito orgulhoso do esforço de vocês na MP1, tá, gente? Então vamos dar início ao MP2. Vamos esquecer agora os nossos eumintos, os protozoários, e vamos dar início aos estudos das bactérias, como essas bactérias vão agir, não só as bactérias, tá, gente? Os micro-organismos em si, outros micro-organismos, vão conseguir gerar a doença na gente. Antes de eu dar início à minha faculdade de saúde, eu me perguntava como é que aquele vírus, como é que aquela bactéria consegue fazer tão mal a gente. Vocês já se perguntaram sobre isso? Vocês já tiveram a dúvida de vocês em relação a como aquele patógeno causa a doença? Pois é, gente, antes de eu entrar, antes de eu ter essa aula maravilhosa de micro, eu me perguntava muito. Essa aula pode ter sido meio difícil para vocês podem ter sentido um pouco de dificuldade, porque é um assunto novo, tá, gente? Toda vez que a gente entra em algo novo, que a gente nunca viu na nossa vida, a gente sente muita dificuldade. Mas depois dessa monitoria, eu tenho certeza que vocês vão abrir a mente de vocês vão colocar o conteúdo na cabeça de vocês, e vai ser bem mais fácil de vocês entenderem a partir de agora, tá? E aí, gente, antes da gente dar início a todos os mecanismos que os micro-organismos eles têm para agir, para fazer aquela doença, para gerar aqueles sintomas, eu quero falar de dois termos importantes de vocês diferenciarem, que é a patogenicidade e a virulência. Qual a diferença, tá, gente? A patogenicidade, a capacidade daquele micro-organismo de causar doenças, superando a defesa do hospedeiro, tá, gente? A gente vai ver em conteúdos futuros como é que o hospedeiro ele se defende, né? Que é a defesa inespecífica do hospedeiro. A gente vai ter esse conteúdo e a gente vai entender um pouco, a gente vai interligar microbiologia com imuno, vai ser bem legal. A patogenicidade, então, é essa capacidade de causar doenças, é a capacidade do micro-organismos de gerar aquela doença. Já a virulência, gente, é o grau ou a extensão da doença, tá certo? Então, existe uma diferença entre patogenicidade e virulência. Então, tenham em mente, porque é importante, tá, gente? E aí, gente, como eu falei no início da aula, né, eu sempre me perguntava como os micro-organismos eles conseguem infectar o hospedeiro, como é que eles conseguem gerar aquela doença. Será que os micro-organismos vão só entrar na minha circulação sanguínea e vão causar aquela doença? Não, gente, não é tão simples. A gente vai entender agora os mecanismos. Lembrando que essa primeira videoaula que eu tô gravando para vocês, a gente não vai falar sobre biofilme, tá? A gente vai falar sobre os micro-organismos de forma geral. A aula de biofilme vai ser gravada depois, tá? Eu vou mandar junto com essa, mas essa aula é a primeira parte de mecanismos de patogenicidade. E eu não vou focar sobre o biofilme dentário. E aí a gente tem 5 passos, tá? A gente tem o acesso ao hospedeiro, aderência aos tecidos, penetração dos tecidos. A gente também tem a luta desses micro-organismos com as defesas dos hospedeiros, ou seja, os micro-organismos eles têm que ganhar do hospedeiro, dessas defesas do hospedeiro, e a danificação do tecido em si, né? Que ela pode ser de um dano direto ou subprodutos bacterianos, como por exemplo toxinas, que a gente vai ver o que são essas toxinas futuro aqui nessa aula. E aí, gente, portas de entrada. Quais são essas portas de entrada dos micro-organismos, gente? Essas portas de entradas dos micro-organismos são pré-requisitos para causar a determinada doença, tá? A gente tem inúmeras portas de entradas e o tipo de portas de entradas influenciam totalmente na virulência daquele patógeno, na causa do patógeno, né? Na doença em si. E a gente tem vários tipos de portas de entrada. A gente tem o trato respiratório, né? Que a gente tem nariz, tal, né? E a gente tem toda aquela parte respiratória que vocês conhecem já, que eu não vou entrar em detalhes. A gente tem o trato gastrointestinal, eu coloquei a boca, porque a boca faz parte do trato gastrointestinal. A gente tem o trato gastrouterino. Perdão, gente, a gente tem o gastro
trato geniturinário, perdão. Não é, nem sei o que é isso que eu falei. É o trato geniturinário. A gente tem a pele. Lembrando que a nossa pele, gente, ela é íntegra. Ela não existe micro-organismos. Não existe micro-organismo, tá, gente? Capazes de penetrar essa pele íntegra. Não são todos os micro-organismos que são capazes de penetrar. Porém, a gente sabe, a gente já estudou em eumintos que a gente tem esse micro-organismo que é capaz, sim, de penetrar, que é a larva filariode. Ela é capaz de penetrar a pele de forma íntegra, tá certo, gente? E aí, quais são as outras formas que os micro-organismos podem entrar através da pele, tá, gente? A pele, a gente tem folículos pilosos, né, que são dos nossos pelos, e os nossos ductos sudoríparos. Então, os micro-organismos, eles são capazes de penetrar através desses meios da pele. Mas lembrando que nossa pele, ela é íntegra, ela é uma barreira defensora contra doenças. Vocês devem ter visto em Imuno que a pele é a nossa primeira barreira, sem ser barreira celular, tá, gente? Ela é a nossa primeira barreira contra micro-organismos, tá, gente? A gente sabe que celular são os neutrófilos, mas nossa primeira barreira geral é a nossa pele, tá? Muitos micro-organismos não conseguem penetrar a nossa pele de forma íntegra, tá certo? E a gente também tem a via parenteral, por exemplo, através de uma transfusão sanguínea com agulhas infectadas. É um exemplo de via parenteral, tá certo, gente? Então, portas de entrada são exemplos de portas de entradas, e vocês têm que ter em mente que as portas de entrada, essas diferentes portas de entradas, influenciam fortemente na doença, tá, gente? Lembrando que não necessariamente a gente vai ter a doença, tá? A doença inúmeros fatores. Eu vou botar aqui 3 principais fatores que levam àquela doença. A gente tem a porta de entrada, que a gente acabou de falar. Mas não só a porta de entrada, tá, gente? A gente tem o número de micro-organismos invasores e também a aderência daquela qualidade da aderência daquele micro-organismo na região, tá certo? Então, não é só o micro-organismo entrar nessa porta de entrada, mas também, gente, o tanto de micro-organismos que entrou, a aderência. Então vamos falar agora em relação ao número de micro-organismos. A gente já falou da porta de entrada, tá? E agora a gente vai falar do número de micro-organismos. E aí a gente tem 2 termos que a gente tem que diferenciar, que é a dose infectante para 50% de uma amostra da população e a dose letal, tá, gente? A dose letal para 50% de uma amostra da população. Eu vou dar um exemplo aqui agora, gente, que vocês vão entender um pouco melhor. Aqui a gente tem uma tabela que mostra os valores de doses letais, tá? Doses letais por via oral e dermatológica de 2 substâncias, A, B, para ratazanas, tá? E aqui a gente tem a substância A, oral 310. Eita, ficou uma cagada. A gente tem... Gente, a minha voz tá fodida, então de vez em quando eu vou vai estar uma voz assim bem feia, mas ignore. Aqui a gente tem 310, a dose letal oral para a substância A, e 528 para dose oral da substância B. Quando eu pergunto qual a mais nociva, a gente vai ver a que tem menor número de dose letal. Por quê? Quanto menor for esse número aqui, essa dose letal, mais tóxica, mais potente é o meu micro-organismo, tá, gente? Então vamos ler a questão, né? Aqui eu tenho a substância A, eu tenho uma dose letal de 310 via oral e 2.733 para via dermatológica. E na substância B eu tenho 528, uma dose letal via oral, e 3.100 via dermatológica. Aí quando eu pergunto assim, qual a via mais nociva? Gente, eu vou ver a via que tem menor número de dose letal. E qual é? A via que eu tenho menor de dose letal
a via oral. Então, a via oral, gente, ela é a mais nociva. Gente, quem não sabe o que é nocivo, é a mais perigosa, tá? Então, a oral, ela tem uma via mais nociva. Por quê? A oral é a via mais nociva, perdão. Porque ela tem um número dessa dose letal bem menor do que a via dermatológica, gente. Então, é mais potente. Aqui nessa tabela, peraí, gente, só um minuto. Então, aqui nessa tabela, a gente tem a classificação para vocês entenderem melhor. Quanto maior for essa dose letal, a gente tem uma menor toxicidade daquele micro-organismo, tá? Então, e quando for menor essa dose letal, eu vou ter uma maior toxicidade. Mesma coisa acontece com a minha dose infectante, gente. Quanto menor for a dose infectante para causar aquela doença, maior virulento, ma maior virulência tem aquele micro-organismo, tá certo, gente? Então, é isso, essa parte. Eu trouxe esse exemplozinho para vocês entenderem melhor. E aí, gente, agora a gente vai entrar naquele segundo fator que leva o aparecimento da doença, que é a aderência. E o que é essa aderência, João Vitor? A fixação do patógeno aos tecidos do hospedeiro. E, João Vitor, como é que esses micro-organismos eles vão se fixar? Por meio, gente, das adesinas. E o que são essas adesinas? São agentes ligantes aos receptores do hospedeiro. Ou seja, são agentes que vão se ligar aos receptores do hospedeiro, causando a fixação do micro-organismo, do patógeno, aos tecidos da célula, vamos dizer assim. E essa localização, João Vitor, onde é que essas adesinas estão? Elas estão geralmente no glicocálice ou nas fímbrias. A gente conversou sobre a anatomia procarionte, a gente viu sobre isso, então não vou entrar em detalhes. Caso vocês tenham dúvida, vocês vão lá na minha videoaula, assistam de novo, para vocês terem em mente sobre o que é a glicocálice, o glicocálice e as fímbrias. E os receptores, gente, eles são geralmente açúcares. Vocês vão ver na minha próxima aula, que é o mecanismo de patogenicidade do biofilme, que o receptor é uma glicoproteína, ou seja, é açúcar e proteína. Então, esses receptores, eles podem ser, sim, açúcares. Então, repetindo, a aderência ela é a fixação do patógeno aos tecidos do hospedeiro. E tenham em mente esse terminho aqui, adesinas, tá certo? Mas, João Vitor, como os patógenos, eles ultrapassam a defesa do hospedeiro? Gente, bem simples. Eles têm inúmeras artimanhas para entrar nos hospedeiros. Eles são muito espertos, tá, gente? Eles são muito inteligentes. E a primeira forma, gente, é a presença dessa cápsula. Eu também não vou entrar muito em detalhe, a cápsula eu já falei sobre ela naquela aula de anatomia procarionte. E as bactérias que possuem essa cápsula, elas são bem mais virulentas, tá? Por quê? Porque elas resistem às defesas do hospedeiro por impedir a fagocitose. Então, essa cápsula, ela vai estar protegendo o nosso micro-organismo, tá certo? A gente também tem presença de componentes da parede celular. Exemplo, a proteína M. Essa proteína M, gente, que vai estar na parede celular, ela resiste ao calor e à acidez. Exemplo, os Streptococcus pyogenes, eles têm essa proteína M. E também a resistência à fagocitose. Então, gente, é bem benéfico para o micro-organismo ter essa proteína M, né? Porque essa proteína M resiste bem ao calor e à acidez, né? E também resiste à fagocitose, tá? Então, tenha em mente essas duas artimanhas aqui, tá certo? Vamos continuar. A gente também tem a presença de enzimas, tá? E quais são essas enzimas, né? Enzimas, gente, lembrando que são proteínas, tá? Que vão gerar alguma ação. E a gente tem a coagulase. Essa coagulase essa enzima ela vai promover a formação de coágulos que protegem o patógeno da fagocitose.
Exemplo, bactérias do gênero Staphylococcus, elas produzem essa enzima, tá? E as sinases, gente, elas vão participar fortemente junto com a coagulase, porque as sinases, elas vão dissolver esses coágulos formados e vão liberar as bactérias na circulação sanguínea. Então, as duas aqui, as duas enzimas, elas vão trabalhar juntinhas, tá, gente? Eu também tenho a hialuronidase, que pelo nome a gente já sabe o que é, tá, gente? Elas vão hidrolisar o ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico, gente, é bem importante. Por exemplo, nas células epiteliais, eles vão estar juntando, fazendo com que esse tecido seja forte. E aí, essa enzima vai fazer o quê? Ela vai romper essas ligações do tecido epitelial, porque ela vai hidrolisar o ácido hialurônico, facilitando a disseminação bacteriana. E, João Vitor, qual a consequência disso? Os micro-organismos, eles vão alcançar tecidos mais profundos, tá certo? A gente também tem a protease IgA, que são enzimas que vão inibir a IgA. João Vitor, o que é essa IgA? Gente, vocês devem ter visto em imunologia, que são imunoglobulinas, né? Imunoglobulinas presentes em mucosas, né, gente? Dentre elas, a mucosa oral, né? E aí, explicando, né? É um anticorpo de defesa contra a aderência de patógenos à superfície da mucosa. Tá certo, gente? Então, essas são as principais enzimas que vocês têm que ter em mente nessa aula. E aí a gente também tem outra forma desse patógeno ultrapassar a defesa do hospedeiro. Gente, esses micro-organismos, eles são muito inteligentes. E alguns vão ser capazes de mudar periodicamente o seu antígeno de superfície. Como assim? Aqui nessa imagem vocês têm esses antígenos originais. Esse micro-organismo, gente, ele vai mudar, ele vai alterar essas proteínas, fazendo com que o anticorpo ele fique inútil, entre aspas, ele não fique útil. Por quê? Porque esse anticorpo vai chegar aqui e não vai reconhecer esses novos antígenos, fazendo com que esse micro-organismo sobreviva. Então, essa variação antigênica, ela é super importante porque ela engana, vamos dizer assim, né? Ela engana os nossos anticorpos, fazendo com que esse micro-organismo sobreviva daquele ataque do hospedeiro. Tá certo, gente? Então, isso é bem simples de vocês entenderem. Aqui na imagem eu trouxe bem certinho. Aqui eu vou ter as proteínas originais. Vocês percebem que essas proteínas mudaram, tá, gente? Lembrando que antígenos são proteínas. E aí, quando o anticorpo chegar aqui para combater esse antígeno de superfície, eles não vão reconhecer. E aí não vai ser eficaz, ele vai ser inútil, né? Ali naquela defesa. Eu também tenho as invasinas, que são proteínas de superfícies bacterianas que vão interagir com as proteínas celulares do hospedeiro, induzindo fagocitose pela célula. Tá certo, gente? Então eu vou ter uma penetração no citoesqueleto, né? Deixando aquela célula bem fragilizada. Como os patógenos, gente, eles danificam as células do hospedeiro. Como é que eles vão causar aqueles efeitos de doenças que a gente sabe, os sintomas, os sinais? Simples também. Utilizando os nutrientes do hospedeiro, dano direto, produção de toxinas, induzindo reações de hipersensibilidade. Gente, essa hipersensibilidade vocês vão ver na NP3 de imuno, né? Mas adiantando, gente, hipersensibilidade é alergia, por exemplo, né? É um tipo de hipersensibilidade, mas eu não vou detalhar bem. Vocês não precisam saber tão bem isso aqui agora, porque vocês vão ver isso na NP3 de imuno, tá? Primeiro, vamos falar sobre a utilização dos nutrientes dos hospedeiros. Gente, tanto a bactéria como as células animais, elas precisam de ferro para seu metabolismo e crescimento. A gente vai ter essa aula também de metabolismo e crescimento bacteriano. E a gente tem que ter em mente que o ferro, ele é importante nesse metabolismo e crescimento bacteriano. Então, gente, esses sideróforos, o que é que esses sideróforos vão fazer? Eles vão formar ligações estáveis com a molécula de ferro. Como assim, João Vitor? Eles vão roubar
assim falando, o ferro do hospedeiro e dando para a bactéria. As bactérias vão ter esses receptores dos siderófilos, fazendo com que esses ferros se liguem nas bactérias, ligações estáveis, tá, gente? Por quê? Porque essas moléculas, elas são bem pequenas. Então, elas geram essas ligações estáveis. São moléculas pequenas. Então, geram ligações estáveis. E esse ferro, ele vai participar fortemente do metabolismo e crescimento bacteriano. Lembrando que o ferro, ele também é benéfico para os seres humanos e também para as bactérias. Tá, gente? A gente também tem a produção de toxinas, né? Que essas toxinas, elas serão responsáveis pela maior parte dos sintomas nas infecções bacterianas, tá, gente? Então, quando você tem uma infecção, você sente aquela febre, aquela dor, aquele choque, é justamente por conta dessas toxinas produzidas pelas bactérias, tá, gente? E a gente tem alguns sintomas principais, como a febre, choque, diarreia, problemas cardiovasculares. E a gente tem dois tipos de toxinas. A gente tem as endotoxinas e as exotoxinas, tá certo? E agora a gente vai diferenciar as endotoxinas das exotoxinas, tá certo, gente? As endotoxinas, vocês vão ver elas em bactérias gram-negativas, tá? Eu vou ter a presença do lipídio A, que vai estar presente na camada LPS, né? Das grãs negativas. E eles são liberados durante a lise celular ou durante o processo de multiplicação celular. E, gente, elas vão causar calafrios, febre, fraqueza, choque, dores generalizadas, coagulação intravascular disseminada. E essas endotoxinas, elas produzem os mesmos sinais e sintomas independentemente da bactéria. Então, pode ser uma bactéria gram-negativa específica para o estômago e uma bactéria gram-negativa específica para o intestino. Elas são bactérias diferentes, mas são gram-negativas e liberam endotoxinas e vão produzir o mesmo sintoma, gente. Tá certo? Já as exotoxinas, elas são enzimas, elas vão ser produzidas. Se elas são enzimas, elas são proteínas e elas vão ser produzidas dentro da bactéria e elas podem estar presentes tanto na gram negativa quanto na gram positiva. E qual o seu mecanismo de ação? Elas vão agir destruindo determinadas partes da célula do hospedeiro ou inibindo certas funções metabólicas. Aí, gente, as exotoxinas, elas vão gerar antitoxinas. E o que são essas antitoxinas? São quando os nossos micro-organismos vão gerar anticorpos que protegem os nossos micro-organismos, nossos patógenos, tá, gente? Os nossos antígenos. E esses genes, eles são codificados geralmente por plasmídios, né? Eu também falei sobre os plasmídios na nossa aula de anatomia procarionte. E os plasmídios, gente, eles são cromossomos, extracromossomos, que eles podem passar de uma bactéria para outra, como aqui na imagem vocês estão vendo, ó, através das pilis, ó, que estão presentes nas bactérias, e elas são capazes de passar esse material, né, genético, né, e são capazes de produzir a doença. E aí, esses plasmídios, ó, são passados de um para outro, né? Nesse plasmídio vai ter o gene que codifica a doença, né? A determinada doença. Não vou entrar em detalhe isso de plasmídio, porque eu já falei um pouco na aula de anatomia procarionte. Então, gente, sempre que vocês tiverem dúvida desses termos, voltem para a aula e assistam, tá? A gente também a lisogenia, tá? Através dos bacteriófagos. Esses bacteriófagos, gente, eles vão penetrar o micro-organismo, vão gerar uma infecção, eles vão utilizar o equipamento energético e enzimático da célula hospedeira, vai acontecer a lise e vai ser liberado mais, ó, para gerar mais danos, tá? Então, bacteriófagos, gente, depois eu vou fazer uma atividade com vocês sobre bacteriófagos para vocês entenderem melhor. É basicamente isso, tá?
Estudem o que foi dito na aula, não vou entrar em detalhes, porque tem muitos detalhes científicos. Porque na minha aula do ano passado, do semestre passado, foi bem simples em relação aos bacteriófagos. Vocês vão ver sobre isso também quando a gente estiver estudando a replicação, tá? A replicação dos vírus, das bactérias. A gente vai ver um pouco sobre como acontece essa lisogenia, tá? Enfim, muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato com o WhatsApp, com o meu Instagram, com o meu e-mail. Lembrando que isso não acabou, tá, gente? É o fim da primeira parte. Ai, meu Deus, a gata me atacou. Louca. E aí, gente, essa aqui é a primeira parte, tá? Da nossa aulinha de mecanismo de patogenicidade. E eu vou mandar também a aula de biofilme, tá, gente? Então, essa aula está sendo mandada para vocês na quinta-feira. E eu vou mandar para vocês a aula de biofilme, de mecanismo de patogenicidade do biofilme, numa sexta, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.